olha só, assunto sério aí que muitas mulheres hoje enfrentam aí nos dias de hoje. A separação do casal com a maternidade. No nosso quadro de hoje, né, que é o Papo de Mãe, nós vamos conversar com a Michele Occhiusi, que ela é terapeuta, especialista em maternidade e educadora parental também, para poder trazer todas essas dicas, como lidar e como fazer nesse caso da separação com as mamães. E aí, Mi, seja muito bem-vinda novamente. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Gente, é um assunto que muitas pessoas evitam falar. Inclusive, é bem desafiante encontrar esse conteúdo, né, para que a gente possa conversar. Mas após o Covid, a verdade é que muitos casais se separaram e esse assunto vem crescendo cada vez mais. E para quem está dentro dessa história, é desafiante a beça, porque no fundo, uma coisa é você se separar de um casamento sem filhos, outra coisa é você se separar de um casamento com filhos, né? E aí essa relação fica eterna, não tem como. Relação e responsabilidade, né, Mi? É. Que a gente sabe, né? É, responsabilidade que, infelizmente, muitos pais acabam deixando de lado, né? Principalmente os homens acabam deixando de lado e as mulheres acabam assumindo aí a responsabilidade do dia a dia de um jeito mais ativo, de pai e mãe. É. E aí essa criança muitas vezes sente falta, né? Dessa presença desse pai, enfim. Então é bem desafiante. Muitas vezes até, Débora, o pai participa muito enquanto eram casados e depois que eles se separam, o pai para de participar. E daí as crianças sentem falta à beça mesmo. Mas é um tema que a gente precisa o tempo todo trazer, lembrar, conversar, porque é delicado. E, Michele, você mencionou a questão dessa separação. Você acha que a criança, ela sente essa culpa? Sim. Ela carrega, ela sente? Olha, a gente nunca pode dizer 100% tudo, né? Porque seres humanos não dá pra gente medir como um total, generalizar. Agora, é natural a criança sentir culpa porque ela... Mesmo não sendo culpada. Não, ela não é, né? Ela sente aquele, nossa, papai e mamãe não tá junto mais, ou papai e mamãe não acorda mais comigo. É uma culpa que não é uma culpa. E você sabe por que ela sente? Porque, na verdade, muitas vezes ela escuta o pai e a mãe brigar por conta dela. Então, é porque você devia levar na escola, mas você não leva, porque você não dá atenção pra ele. Ou seja, ouve o nome da criança no meio de uma discussão de casal, né? O que muitas vezes acontece, é natural, mas a criança tá ali, de repente ela se pergunta, ué, então será que essa briga aconteceu por causa de mim? Se eu não existisse, essa briga não aconteceria, né? Então, de fato, a criança acaba se sentindo culpada, porque também é o único universo que ela tem, né? Ela tem o universo do pai e da mãe, ela não consegue entender as complexidades do amor. Tanto é que é muito comum eu falar assim, na hora que você for se separar e contar pro seu filho, não fala pra ele assim, a mamãe não ama mais o papai. Olha que delicado, porque na verdade a criança só conhece um tipo de amor, que é o amor que ela sente por você, mãe, e ela sente por você, pai. E aí quando você fala, mamãe não ama mais o papai, ela pode aos poucos entender, será que minha mãe pode deixar de me amar também e me largar? Separar de mim? Então, existem pequenos movimentos importantes pra gente fazer, para que a criança saia desse processo o mais... Eu diria que assim, é um processo que é bem desafiante sair dele... Bem, a gente vai passar pelo luto, né, desse processo. Filhos, casais, né, todo mundo aí passa pelo processo do luto, mas sim, existem estratégias e técnicas para que a criança saia disso o melhor possível. Sim. Né? E Mi, essa questão aí da separação, muitos dos casais, muitas dessas separações acontecem com menos de 2 anos de idade da criança? Existe uma idade aí, que é uma idade... delicada do casamento, que é quando a criança faz 2 anos, 3 anos. E por quê, Dé? Porque assim, o casal engravida, né? E nesse momento, aquela gravidez ilusória, né? Que a gente não imagina o desafio que tudo isso vai passar, que vai passar. Quando o bebê nasce, naturalmente, essa mãe e esse bebê se conectam, porque é necessário essa fusão, inclusive, entre mãe e bebê. Esse pai, ele serve como um complemento dessa relação mãe e bebê, trazendo um copo de água para a mãe, estando ali na relação, porém, de fato, é uma fusão. A mãe acaba não conseguindo dar a atenção para esse pai, e nesse momento não consegue mesmo, né? Nem deve, precisa direcionar essa atenção a esse bebê. E esse casal fica aí por pelo menos 1 ano com esse foco na criança. Depois a criança começa a andar, a criança começa a falar e os olhos deixam de estar aqui para estar ali, né? Tomando conta da criança, o que também é natural. E aí o que acontece é que quando a criança vai fazendo 2 anos, 2 anos e meio, esse casal olha um para o outro, né? Quando a criança começa a criar um pouco mais aí de independência, eu vou falar assim, mas claro, né? Ainda muito pequenininho, mas começa aí a criar esse espaço, um olha para o outro e fala, você tá aí, né? Você existe. E aí quando dá esse match de novo, esse casal já não é mais o mesmo. Afinal, passou 2 anos
né? Essa relação, precisam se reconhecer, porque no fundo, antes eles eram homem e mulher dentro de um casamento e agora eles são pai e mãe dentro de um casamento. Então eles precisam se reconhecer, se reconectar para daí sim se apaixonar novamente. E aí nesse momento, se esse pai não tá ali ativo com essa mãe, cuidando, porque mães, gente, vou falar aqui, já que a gente está no papo de mãe, eu vou falar. Mãe se apaixona por um pai que cuida bem do seu filho. Quem não, né? Mãe se apaixona, inclusive, por aquele namorado que cuida bem do filho dela e que não é daquele casamento, sabe? A mulher, ela tem um filho, então ela quer olhar para aquele homem e ver que aquele homem está envolvido naquela relação. Se esse homem, de alguma forma, sai dessa jogada aí as relações começam a ficar bem desafiantes. Nossa, e Mi, como que a gente pode, na verdade, auxiliar e ajudar a criança após a separação? Eu vi que você trouxe livros aqui para poder... Vários. Para poder mostrar para o pessoal que nos assiste. Vou até separar aqui 2 aqui. Aqui, ó, Duas Casas, é isso? Isso. Esse Duas Casas é um livro que eu recomendo para crianças mais velhas, né? 7, 8, 9, 10 anos. Esse outro pequenininho é um livro para criança de 4 anos. E aí cada livro... Do papai e mamãe. Urso. Do papai e da mamãe urso. Ele é mais lúdico, ele é mais leve o conteúdo, ele só conta um pouquinho sobre esse lugar que cada um vai ficar, né? O Duas Casas, ele já elabora um pouco mais a separação. Assim como tem outros. Posso mostrar aqui? Pode sim. Aí vou mostrando aqui para vocês, ó. Esse daqui também eu recomendo para 4 anos, Lá e Aqui. É um livrinho por aqui? 3. Aqui, ó. Esse livro aqui, Lá e Aqui, é um livro muito legal para crianças de 4 anos. Ele não é tão direto com relação à separação. Inclusive, falei esses dias no Stories lá na rede, né, de pais separados. E ele realmente é um livro que ajuda a criança a compreender a dinâmica agora do que vai acontecer. E mais do que isso, ela passa a entender por que a mamãe tá chorando, por que o papai saiu de casa, né? Ele tem uma elaboração até mais do que aquele do urso. Daí tem esse daqui, que é o Greg. Calma aí, deixa eu falar desse aqui primeiro, ó. Quando os pais se separam. Esse livro aqui, ele é um livro que ele também, é para crianças maiores, porque ele fala mais diretamente sobre o que está acontecendo. Eu diria 7 até uns 10 anos. Gente, é assim, até mesmo uma criança de 15 anos, se você entregar um livro como esse, ela vai ler, mesmo que você deixe ali no cantinho, né? Esse aqui, principalmente, porque ele fala de culpa, ele fala de algumas emoções aqui que uma criança mais velha ainda de 10 anos consegue absorver. É que normalmente uma criança acima de 10 anos já não quer muito ficar na historinha do livrinho, mas deixa ali na cômoda para a criança poder ler. E aí tem esses 2 que eu trouxe, que esse aqui é Greg. Esse livro aqui, gente, é para quando eu chamo de famílias polvo, né? Famílias mosaico, quer dizer, que é um livro que quando você já tá namorando uma pessoa que também é separada, que tem filhos, né? E que juntos vocês vão construir uma nova família. E daí tem uns vagões aqui que Greg vai montando e vai construindo a sua própria família. Um menino que morava em um trem. É uma gracinha esse livro aqui. E por fim, para quem tá entrando aí numa relação com um novo namorado, ou uma madrasta, um pai que está assistindo aí esse livro meio inteiro, é bem legal, que fala sobre a entrada do novo namorado aí na vida da mamãe, da namorada na vida do papai. Que legal! São algumas dicas, tá? Existem outras formas de você contar para a criança, não contar, mas ajudar a criança nesse processo. Ou seja, todo esse processo, você tem livro, essa ajuda aí para todas as por exemplo, para a mamãe que tem filho e o papai que começa a namorar, né? Peraí, a mãe separada, que também tem um pai, um homem separado, que também tem filho, tem livro para isso? Tem, opa. Tem livro também para mãe que é separada, que tem filho, para a pessoa que está entrando na vida dela, que também não tem filho? Tem. E tem a questão também das casas. Eu vi, Mi, esses livros que você trouxe em relação às casas. No caso das mães, assim, a criança entende quando há uma separação, quando o pai realmente ele sai de casa? É que é assim, o que é a separação para a criança, tá? A separação para a criança vai além do fato de morar em 2 casas separadas, né? Isso é o que concretiza. Agora, a separação dentro da criança, pensando até sistemicamente, né, nesse universo familiar da criança, a separação ela acontece quando esse casal deixa de existir entre eles. Um não aceita o outro. Então, às vezes existe um casamento que o casal briga o tempo todo, não é conectado como casal, eles não são marido e mulher ali mais, né? As relações estão todas confusas dentro dessa casa. Essa criança já começa a sentir esse processo de separação. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou me separar porque eu vou ficar casada com essa pessoa, né? Para manter aí
a casa para os meus filhos. E muitas vezes a criança sente mais esse casamento desestruturado do que propriamente a separação. Porque uma separação saudável, posso emendar aqui, Dé? Uma separação saudável é aquela separação aonde pai e mãe aceitam um ao outro. É desafiante? Eu sei, gente. E aceitar e respeitar também, né? Respeitar. Eu falei aceitar, porque no fundo é assim, o que existe de mim dentro dessa história, o que existe de você dentro dessa história, respeitar que cada um tem aí a sua gestão, a sua forma de lidar, né? E acima de tudo... A sua educação também, né? E acima de tudo que esse filho não é só seu, né? Esse filho foi concebido, ele foi formado por esse homem, por essa mulher. Então, quando você nega o pai da criança, você está negando 50% dessa criança. Nossa. E negar, gente, não significa ter um bom relacionamento. Aceitar não significa ter um bom relacionamento. Tem até uma música também, não é? Da Nayara Azevedo. Nayara Azevedo. Ai, gente, linda. A gente separou um trechinho dela também, que fala muito. É essa mesmo? Essa frente, mesmo? Não na trave, onde não cabe. Ou seja, a letra fala que realmente... Onde não cabe o meu filho. Não chora, Mi. Ai, gente, essa música é linda. Chorei tanto a primeira vez que eu escutei. Ou melhor, chora, pode chorar, né? Mamães podem chorar. Ô, Mi, de todos esse assunto, né, que a gente traz, a questão da mãe solteira, da mãe que se separou, que tem filho. Solo separada? Solo separada. No caso das viúvas, no caso das mulheres que têm os filhos, que se separaram e o pai falece. Tá. E aí? É uma situação diferente. Porque, na verdade, não houve um rompimento de aceitação. Né? O que eu quero dizer com isso? Existia aquela dupla parental ali dentro de casa, esse pai faleceu, então para a criança é um outro lugar. Agora, essa mulher que está aí, né, sem este parceiro, sem este homem ao lado dela, ela também vive os desafios semelhantes a uma mulher separada, porque ela vai encontrar aí, possivelmente, assim, espero, né, que você busque aí continuar sendo feliz, se faz sentido para você namorar alguém, por exemplo, você vai ter que olhar para essa situação com um filho de uma outra história, né? Ou então, como que funciona toda essa gestão com essa criança, onde você não tem mais a presença do pai. Então, tem uma parte aí desse assunto que a gente consegue encaixar, né, para as mães viúvas, e outra parte que, de fato, é um conteúdo mais direcionado a elas, né? Para cada uma. E Michele, existe etapas assim durante uma separação? Existe. Bom, na verdade são teorias, né? Tem uma delas que é uma psiquiatra suíço-americana. O nome dela é Elizabeth. Eu não vou me meter a louca de falar o sobrenome dela, tá? Porque o sobrenome é desafiante. Elizabeth. A gringa. Isso. E aí ela fala, né, que existem 5 etapas para o luto. E a gente adapta essas etapas para o processo de separação. E entre as etapas está a raiva, por exemplo, que é o primeiro sentimento que você tem diante dessa separação. Você sente raiva, porque no fundo você estava vivendo um sonho, um plano, um projeto. Você estava ali de alguma maneira criando algo junto com alguém, e quando aquilo acaba, é como morrer alguém, né? Morreu aquela história, morreu aquele sonho, morreu aquele plano. Então você entra primeiro de tudo nessa raiva. E aí existem 5 etapas aí que vão te ajudando a chegar na aceitação, né? Que é a etapa final onde você de fato aceita. Entre as etapas tem uma que eu gosto muito de falar, né? É que a gente não tá com tempo para falar de todas, mas tem uma que eu gosto muito. Mas você vai voltar. Que é a negação. Porque quando a gente se separa, a gente nega esse processo e aí a gente volta. Né? Então, quantas mulheres que se separam falam, deixa eu ver se não dá certo de novo, aí vai lá e volta nesse casamento, né? E aí é uma das etapas aí que a gente olha para ela com muito carinho, porque às vezes de fato volta e fica, mas às vezes volta e essa relação termina de novo. Nossa, Mi, eu adorei que você veio aqui novamente para falar de um assunto tão delicado aqui com a gente. Vou pedir para você voltar mesmo, porque é muito importante toda essa educação parental, né? Principalmente para a gente, né? Sim, particularmente falando. E principalmente também para as mulheres solteiras, mães que estão nos assistindo, é muito, muito importante. Vou deixar aqui, ó, a comunidade para mães separadas, que é da Michele Occhiusi, ó, entre em contato com ela, manda direct para ela que ela responde, sim, né? Respondo, adoro. Só quem passou por isso, né? Eu já passei algumas vezes, construí toda essa rede, porque sim, também sou separada do meu 3º casamento, tenho uma bebê aí agora desse novo casamento, já passei por vários desafios, então, de fato, só quem vive isso, né, entende a importância da gente se unir, da gente se unir mesmo. Com certeza. Mas é uma comunidade muito acolhedora lá das meninas, das mães, vale a pena, viu? Mi, muito obrigada, viu, minha linda? Obrigada, Débora, obrigada pra vocês. Se quiser mais informações, eu te espero lá.